Eu sou contra o projeto de anistia. Aliás, essa é uma posição que eu tenho desde o início. O projeto que está lá é um projeto que permite um golpe continuado. Gleisi revela detalhes macabros do projeto da anistia na Globo News. Miriam Leitão fica em choque. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi direto ao ponto em entrevista à Globo News. O projeto de lei da anistia é um risco real para a democracia. Gleisi deixou claro: reduzir pena é papel da Justiça e não do Congresso. É assustador o texto do projeto. E muitos deputados me disseram que não conheciam e que acharam que o que tinha lá era um texto de redução de penas que ia atingir pessoas do 8 de janeiro, como o pipoqueiro, a mulher do batom, enfim. Quando eu fiz essa colocação, eu quis entender que os deputados pensavam exatamente isso, né? E cheguei até a dizer, pode ser discutível isso. Mas eu não fiz um reparo que é muito importante, que depois eu fiz, que essa questão da redução das penas só é possível se tiver um entendimento na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional não pode fazer redução de penas. Quem faz revisão criminal é o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário entender que pode fazer isso, ok, não tem problema nenhum, pode fazer. Agora, o que não se pode é o Congresso Nacional pretender discutir um projeto de anistia como está colocado lá. E o PL e o Bolsonaro... inicialmente que podia ser discutido. Não, é porque eu estava falando exatamente da perspectiva dos deputados, que muitos deputados, quando falavam para a gente, diziam assim, não, mas nós somos contra a anistia, não achamos que tem que salvar o Bolsonaro, anistiar o Bolsonaro, os comandantes do golpe, mas as penas que o Supremo impôs a alguns casos do 8 de janeiro são muito altas. E usavam o caso da moça do batom, que até depois o ministro Alexandre colocou para prisão domiciliar, né? Então, eles estavam pensando isso, até nessa ótica se pode discutir, mas isso não cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Judiciário. O que não pode o Congresso Nacional é querer discutir o projeto de anistia que está lá, porque é uma verdadeira barbaridade. A ministra pontua que o projeto propõe uma anistia desde o passado e menciona as tentativas de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Na realidade, ele faz uma anistia desde o passado. Nós vamos pegar lá desde a época que Bolsonaro começou a atentar contra as urnas eletrônicas, que coincide exatamente quando o Lula tem os seus direitos políticos restabelecido e se torna elegível. Aí tem a reunião com os embaixadores, que Bolsonaro faz a apresentação dele sobre urnas eletrônicas, com ataques, e de lá para cá tudo que nós acompanhamos, né? Inclusive logo depois das eleições, os atentados e toda a operação que ele estava montando. Ao explicar a lei da anistia, Gleisi diz: é um absurdo, nós não podemos permitir isso. Bom, ele anistia todos os fatos correlatos com isso, sejam eles políticos, eleitorais, enfim, anistia tudo. Então pega Bolsonaro e pega os comandantes. E diz que, e aí para frente também, né? Além de para trás, até ser a lei ser publicada. Então, quer dizer, quem quiser fazer qualquer ato agora de atentado ao Estado Democrático de Direito já está anistiado antecipadamente, o que é um absurdo, né? Mexe no Código Penal, quer dizer, mexe na legislação, não acaba com o crime de massa, que, assim... Aqueles multitudinários, exatamente. O que várias pessoas cometem ao mesmo tempo. Não tem mais o crime contra as instituições, ou seja, tem que ser contra a pessoa individualmente. Então, limpa a área para quem quiser dar golpe, porque é um golpe continuado. Acho que você colocou muito bem isso, é um golpe continuado, dá um salvo-conduto para golpear o Brasil. Nós não podemos permitir isso, nós temos uma história muito triste no país. Aliás, o que Bolsonaro fez só foi possível porque nós não trabalhamos bem com o nosso passado. Nós não fizemos nenhuma punição ao golpe de 64, aqueles que mataram, que torturaram, aqueles que se insurgiram contra o Estado Democrático de Direito. E aí, por isso, a gente tem exatamente posições como essas. Gleisi relembra que Jair Bolsonaro fazia parte do grupo do Jogo Pesado no tempo da ditadura. Lembrar que Bolsonaro fazia parte de um grupo das Forças Armadas, que era o grupo do Jogo Pesado, né? O general Heleno era ajudante de ordem do Silvio Frota, que era a linha dura, né, das Forças Armadas, e é a cabeça do Bolsonaro, cabeça do brilhante Ustra, do matar, do torturar,
Então, nós estamos lidando com uma situação muito crítica, não dá para flertar com isso. Por isso que o Congresso não pode sequer colocar para discussão esse projeto. Ela também colocou que parlamentares que são a favor da anistia são contraditórios e que espera que revejam o posicionamento. E qual vai ser o comportamento do governo em relação às pessoas, os partidos e os grupos políticos da base que assinaram o requerimento de urgência? É um absurdo, né, que deputados da base que integram o governo queiram fazer essa discussão, porque o projeto que está lá é para livrar Bolsonaro e os comandantes do golpe. Bolsonaro e os comandantes do golpe não queriam que Lula assumisse. E mais do que isso, tinha uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo que era para matar o Lula, para matar o Geraldo Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes. Então há uma contradição muito grande desses parlamentares com essa matéria e com o fato de estarem no governo. Então eu espero que realmente que reflitam, coloquem a mão na consciência, tenham essa responsabilidade para que essa matéria não avance. Vai ser muito ruim para o Congresso, feio para o Congresso Nacional, fazer esse tipo de debate numa afronta ao Supremo e numa afronta à democracia brasileira e ao governo do presidente Lula. Ainda durante a entrevista, a ministra falou sobre os posicionamentos do presidente Lula em apoio às mulheres. Ele foi o presidente responsável por fazer a primeira mulher presidenta da República. Mas olha, o presidente Lula tem um histórico de posições práticas de ajuda e de emancipação para as mulheres que é muito importante. Foram nos governos dele que mais tivemos ministras, desde o primeiro até agora. Foi o presidente Lula que mais nomeou ministras em tribunais, agora, por último, inclusive no Superior Tribunal Militar. As duas mulheres que estão lá foram nomeadas pelo presidente Lula. Hoje nós temos a presidenta do Banco do Brasil, a presidenta da Petrobras. Ou seja, nós temos ações do presidente Lula de empoderamento de mulheres e de estímulo às mulheres, né? Quando ele falou sobre a questão de bonita, eu estava do meu lado e eu senti que o que ele queria falar não era exatamente um elogio à beleza, era reforçar isso. Mas estava na cabeça dele uma fala do Jair Bolsonaro, que eu acho que você deve se lembrar, que ele falou que as mulheres do PT eram feias. Falou até uma palavra muito chula, incomíveis. Então, eu acho que isso ficou na cabeça do presidente e ele quis fazer um contraponto. Então, eu entendi naquele momento o que era. Agora, é óbvio, né? Nós temos a nossa história, somos envolvidos pela nossa história. A gente tem que entender também um pouco a formação do presidente, a forma como ele foi criado, as coisas por qual ele passou e os avanços que ele teve nesse processo de reconhecimento do papel das mulheres. Eu, por exemplo, fui presidenta do PT, partido que ele fundou, e fui presidenta porque tive muito incentivo e o apoio dele. Ele foi presidente responsável por fazer a primeira mulher presidenta da República, sua sucessora. Então isso não é pouca coisa na luta que a gente trava para ter posição dentro da política e também na sociedade. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise sobre o cenário internacional. Comenta aqui embaixo e compartilha suas ideias. Até a próxima!